Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês a história de um dos filósofos mais importantes do período do Barroco. Suas ideias foram tão revolucionárias que ele foi perseguido tanto por católicos quanto por judeus. Mas isso não adiantou. A sua filosofia acabou influenciando até pensadores do século XX. Tudo isso sem nunca ter ensinado numa universidade, porque ele não queria perder a independência de seu pensamento. Eu estou falando de Baruch Spinoza, ou Bento de Spinoza, como era chamado pela sua família e pelos seus amigos. Spinoza era um judeu holandês de origem portuguesa que transformou a maneira de ver o mundo na sua época e foi fundamental para definir o que hoje entendemos como democracia e liberdade. A vida desse personagem importantíssimo é tema desse livro aqui que eu recebi da editora Planeta, O Segredo de Spinoza. O livro ele foi escrito pelo jornalista português José Rodrigues dos Santos e é um romance histórico. O autor ele ficcionaliza alguns trechos tanto da trajetória do Spinoza quanto do panorama da época. Ele faz isso para completar as lacunas da biografia do pensador e explicar melhor o mundo onde ele estava inserido e que contribuiu para desenvolver as suas ideias. Eu achei a obra muito bem escrita, pesquisada e fundamentada, e ela revela muito sobre a nossa história, tanto do Brasil quanto de Portugal. Conforme eu falei, o livro está sendo lançado agora pela editora Planeta, agora no comecinho de 2024, e está à venda em todas as grandes livrarias do Brasil. Mas para quem quiser comprar online, tem uma promoção especial, tem 20% de desconto na compra desse livro aqui na Amazon. O cupom está aqui na tela de vocês aparecendo e o link está fixado nos comentários e também na descrição desse vídeo. Bom, mas nessa altura, quem não conhece deve estar perguntando quem é esse tal de Spinoza? O que ele fez de tão importante assim? O Spinoza ele nasceu em 24 de novembro de 1632 na comunidade portuguesa de Amsterdã, nos Países Baixos. Os seus pais tinham ido de Portugal para Amsterdã durante a União Ibérica, quando a Espanha e Portugal compartilharam o mesmo rei. Eu falei sobre isso no episódio sobre o Dom Sebastião. Por isso, o menino era normalmente chamado pelo seu nome de batismo, Bento, o equivalente em hebraico a Baruch. Era usado dentro da comunidade religiosa. E foi por esse nome que ele acabou conhecido. Só que o Spinoza mesmo, ele usava uma outra forma nos seus escritos, que era a versão latina do seu nome, Benedictus. A comunidade portuguesa onde Spinoza nasceu não era formada só por portugueses. Esse era o nome como eram conhecidos os judeus da Península Ibérica, que tinham se mudado para a cidade para fugir da perseguição da Inquisição espanhola e da Inquisição portuguesa. Tem um episódio aqui no canal onde eu falo sobre a Inquisição e aí dou um panorama dessa perseguição aos judeus, e também tem um vídeo da Cláudia Tomé Witt falando sobre os judeus em Portugal e no Brasil, que se encaixa nessa história que eu estou contando hoje. A maior parte dos membros dessa comunidade tinham vindo de Portugal. E como os portugueses eram maioria, a língua do dia a dia da comunidade era o português. Muitos deles nem sabiam falar holandês. Eles formavam um grupo separado, não só dos holandeses, mas também de outros judeus. Como eu falei nesse outro episódio sobre a Palestina, esse povo se divide em vários grupos com cultura e língua própria. Os judeus de Amsterdã eram Askenazi, que vinham do leste europeu e falavam Yiddish. Os portugueses eram sefarditas, nativos da Península Ibérica, que falavam o ladino. Os sefarditas não apenas tinham seus próprios costumes, mas também eram mais ricos e bem educados que seus primos do leste. Eles se reuniam em torno de seu próprio templo religioso, a Sinagoga Portuguesa de Amsterdã, também conhecida pelo nome ladino de Snoga, que é justamente o termo que o autor do livro que eu mostrei para vocês usa no livro O Segredo de Spinoza.
Só por isso já dá para perceber o nível de detalhes a que ele chega. Mesmo antes da construção do edifício atual, que data de 1670, a Sinagoga já era conhecida como um centro de pensamento judaico na Europa. Tanto na época do Spinoza como nos dias de hoje, ela possui uma das bibliotecas judaicas mais ricas do mundo e que atrai pesquisadores em todos os lugares para consultar textos raros e discutir o Talmud. O próprio líder da Sinagoga na época, o Menassé ben Israel, cujo nome em português era Manuel Soeiro, era um desses pensadores. Além de rabino, ele era escritor, impressor, cabalista e diplomata. Para vocês terem uma ideia, ele foi responsável por convencer os líderes da Inglaterra a acabar com a proibição da presença de judeus no país, que já ocorria há mais de 200 anos. Ben Israel também criou uma academia judaica, ou yeshiva, que recebia gente de todo o mundo, de toda a Europa, né, no caso, na época, para se aprofundar nos estudos da Talmud, a lei judaica. Ele se correspondia até com a rainha Cristina da Suécia, de quem eu falei nesse outro episódio sobre os transgêneros da história, e mandava para ela livros sobre o judaísmo. Ben Israel também era amigo do pintor Rembrandt, que chegou a desenhar o seu retrato. Outro membro dessa comunidade portuguesa era um filósofo chamado Uriel da Costa. Assim como Menassé, ele nasceu em Portugal, era filho de cristãos novos, ou seja, judeus convertidos à força ao cristianismo, e chegou a estudar direito canônico em Coimbra. Só que acabou retornando ao judaísmo e foi para Amsterdã, fugindo da Inquisição. Mas logo ele se desencantou com as práticas judaicas da Sinagoga. Seus escritos buscavam defender um judaísmo mais próximo dos fundamentos da Bíblia, mas iam contra os ensinamentos dos rabinos. Assim, ele acabou sofrendo um herem, que é o equivalente à excomunhão católica, só que dentro do judaísmo. Os membros da comunidade eram proibidos de fazer negócios e até de falar com ele. Uriel da Costa acabou não aguentando a solidão e aceitou a punição pública de se reconciliar com as autoridades rabínicas. Os rabinos decidiram que para ele voltar, Uriel devia passar por uma humilhação pública. Ele foi chicoteado diante de toda a congregação da sinagoga e depois pisoteado pelos membros. Isso tudo foi demais para ele, que acabou se suicidando alguns meses depois. Não se sabe se o Spinoza, que na época era uma criança, realmente assistiu a essa punição, como é narrado bem no comecinho do livro do José Rodrigues dos Santos. Mas é possível que sim. De qualquer maneira, essa cena no livro é importante porque mostra o que acontecia com quem contestava o pensamento e a filosofia religiosa da época. Também serve para apresentar Uriel da Costa, né, que os estudos deles influenciaram muito o pensamento do Spinoza. Será que alguém de vocês em algum momento já se perguntou por que de todos os lugares da Europa os judeus ibéricos eles escolheram os Países Baixos para se instalar? É porque, de uma maneira geral, os Países Baixos e Amsterdã em particular era bem tolerante com os judeus, muito mais do que qualquer outro lugar da Europa. A região tinha conseguido a sua independência em relação à Espanha em 1579 e a sua maioria era protestante. Por isso, era menos influenciada pelo antissemitismo, mais comum nos países católicos. Além disso, havia uma política de tolerância religiosa e muitas leis discriminatórias contra os judeus tinham sido revogadas. Essa tolerância, ela não atraiu só judeus, mas vários outros tipos de pessoas com outras crenças. A partir de 1585, por exemplo, várias cidades de Flandres, na atual Bélgica, que permaneceram no domínio da dinastia Habsburgo, começaram a expulsar os protestantes. Em troca, se comprometeram em receber os católicos que quisessem sair dos Países Baixos. Só que como os católicos não eram perseguidos nesses lugares, a proposta foi meio ignorada por eles. O resultado foi um fluxo
muito maior de protestantes indo para o norte do que de católicos descendo para o sul. Amsterdã se beneficiou economicamente com a presença desses imigrantes que levaram as suas riquezas para lá. A maioria dos judeus portugueses eram comerciantes, mercadores, que lidavam com importação e exportação de produtos de todo o mundo. A própria família do Spinoza estava nesse ramo e o seu pai tinha um negócio de importação de frutas. Dessa forma, graças a essa comunidade, o porto de Amsterdã se tornou um dos canais principais de comércio de toda a Europa. Essa nova riqueza foi auxiliada pelo estabelecimento de companhias comerciais que ajudaram a transformar os Países Baixos num império colonial. Os holandeses, eles formaram colônias no Caribe e na época do Spinoza chegaram a dominar boa parte de Pernambuco e região por mais de 20 anos, de 1630 a 1654, como eu contei no episódio sobre a invasão holandesa no Brasil. Tudo isso levou o país a se tornar uma potência. Esse período acabou conhecido como o século de ouro dos Países Baixos. E o que acontece quando uma região, um lugar, uma época tem muito dinheiro e tem liberdade de pensamento? A cultura floresce. E assim surgiu um movimento artístico específico com influências do barroco. Alguns dos mais importantes pintores da história pertenceram a esse movimento e foram contemporâneos de Spinoza, incluindo Rembrandt, amigo de Menasseh Ben Israel, como eu falei, o Johannes Vermeer e o Franz Post, que passou algum tempo no Brasil e pintou várias paisagens do Nordeste durante a ocupação holandesa. Com dinheiro de sobra, os holandeses investiram bastante em educação, por exemplo, incentivando a Universidade de Leiden, estabelecida em 1575 e que foi a primeira dos Países Baixos. Logo, essa universidade ganhou uma reputação de grande centro acadêmico, especialmente na área de ciências humanas. Um dos alunos de Leiden foi o filósofo francês René Descartes, que viveu a maior parte de sua juventude nos Países Baixos e publicou ali os seus primeiros trabalhos, incluindo o famoso Discurso sobre o Método. Esse trabalho é uma das bases do pensamento lógico e filosófico de Descartes, o chamado cartesianismo. Descartes foi o primeiro pensador a defender o uso da razão e da lógica para entender o mundo por meio da ciência. E esse pensamento foi fundamental para a construção da filosofia do Spinoza. Ele também teve contato com o trabalho de Descartes por meio do seu professor de latim, Franciscus van den Eden, que fazia parte de um círculo de pensadores radicais conhecido como Círculo de Amsterdã. O Van den Eden foi muito importante para o Spinoza, mas por motivos mais pessoais, e eu não posso dar spoiler. Quem for ler o livro vai descobrir o porquê que ele foi importante para o Spinoza. Uma coisa que eu posso contar sem dar muito spoiler é como o Spinoza passou de membro de uma comunidade super religiosa a pensador radical e defensor do racionalismo. Esse caminho passa por todo esse ambiente rico e fervilhante aonde o Spinoza estava inserido. Para começar, o Spinoza ele participava dos negócios da família. Por isso, ele aprendeu a falar holandês, que nem todo mundo da comunidade portuguesa sabia. Ele também falava hebraico, a língua religiosa dos judeus. Mas como ele era o segundo filho, não era esperado que ele fosse herdar os negócios do pai. Então, desde jovem, ele pôde se dedicar a estudar o que bem quisesse. Ele frequentou a Yeshivá de Menasseh Ben Israel e chegou a pensar em se tornar rabino. Só que tudo mudou quando o irmão mais velho do Spinoza morreu e ele foi obrigado a assumir o seu lugar nos negócios da família. O Spinoza teve que abandonar os seus estudos, mas nunca deixou de se dedicar à leitura e à filosofia. Foi isso que levou ele a aprender latim, que era a língua em que os grandes trabalhos de filosofia e ciência eram escritos na época. A independência de pensamento do Spinoza, mesmo na juventude, pode ser deduzida do fato de que quando ele teve problemas com a herança do pai, ele não recorreu às autoridades judaicas como era hábito dentro da comunidade portuguesa de Amsterdã. Ele entrou com ações na justiça comum holandesa.
Isso mostra que, embora ele continuasse frequentando a sinagoga e participando dos rituais religiosos, ele já não aceitava a liderança da comunidade sem questionamento. Nessa época, Spinoza estava indo pelo mesmo caminho que Uriel da Costa e começou a questionar os ensinamentos dos rabinos. A maior parte da comunidade do Círculo de Amsterdã que ele frequentava era formada por cristãos de grupos dissidentes que defendiam o uso da razão para interpretar a fé. E, logicamente, Spinoza começou a fazer o mesmo, só que dentro do judaísmo. Foi assim que, em 27 de julho de 1656, quando Spinoza tinha 23 anos, a congregação rabínica de Amsterdã decretou um herem contra ele. O decreto de excomunhão acusava o Spinoza de praticar e ensinar heresias abomináveis e realizar feitos monstruosos, mas não explicava exatamente o que significava isso. Uma das coisas que se sabe é que o fato dele ter recorrido às autoridades holandesas para resolver a herança não foi bem visto, e isso pode ter originado os tais dos feitos monstruosos. Além disso, ele era acusado de ser ateu, embora não haja evidência de que ele tenha deixado de acreditar em Deus. O grande problema é que a noção dele de Deus se afastava muito do que os judeus defendiam, como o José Rodrigues aqui explica no seu livro. O Spinoza, ele via Deus não como uma entidade consciente, dotada de vontade e com atributos humanos, e sim como uma força que está por trás de todas as leis da natureza e que pertence a ela. O nome que se dá a isso é panteísmo. Ele não foi o inventor disso, mas foi um dos principais defensores na sua época. Para ele, só o mundo é real, sendo Deus a soma de tudo quanto existe. Essa ideia causava um escândalo imenso na época e mais tarde levou Spinoza a ser condenado também pela Igreja Católica, que colocou suas obras no índice dos livros proibidos. Por um lado, o herem fez com que Spinoza fosse excluído completamente da comunidade, proibido até de conversar com seus irmãos. Por outro, foi uma espécie de libertação. Como ele não podia mais fazer negócios com a comunidade portuguesa, ele deixou a empresa do pai para o irmão mais novo e passou a se dedicar completamente aos estudos do pensamento. Para sobreviver, o Spinoza começou a dar aulas e a fabricar lentes para telescópios e microscópios, que na época era uma tecnologia de ponta. Uma coisa interessante é que o Spinoza, ele nunca questionou o herem e nunca fez nenhum esforço para retornar à comunidade. Portanto, o decreto nunca foi revogado. Isso quer dizer, o herem continua em vigor mais de 300 anos após a morte dele. Quem descobriu isso da pior maneira possível foi um professor, o Isaac Melamed, um israelense especialista no Spinoza, que há pouco tempo, em 2021, estava tentando pesquisar no arquivo da sinagoga de Amsterdã e também gravar um documentário lá. Não só a autorização para a pesquisa foi negada, como Melamed e toda a sua equipe de filmagem foram banidos de assistir ao serviço na sinagoga, simplesmente porque o professor estudava os escritos do autor excomungado. Isso foi tão inesperado e causou tanta comoção que acabou sendo noticiado em diversos países. O comitê administrativo da sinagoga, ele acabou voltando atrás e convidando o Melamed a visitá-los para fazer a pesquisa que quisesse. Mas foi decidido que o herem continuava de pé mesmo 300 anos após a morte de Spinoza. É por causa disso tudo que o Spinoza era muito cuidadoso com o que dizia e para quem falava a respeito das suas ideias filosóficas. O livro se chama O Segredo de Spinoza porque o autor conta que o filósofo costumava usar em suas cartas e documentos um sinete com uma rosa e a palavra caute, que quer dizer cautela em latim. A rosa foi muito usada como símbolo de segredo por causa das suas pétalas que se fecham, né, uma dentro da outra, e só quando ela desabrocha que você vê toda ela na sua beleza. Então ela sempre foi considerada símbolo de segredo. O Spinoza produziu muito, mas em vida ele publicou principalmente panfletos e comentários.
Uma dessas obras, Os Princípios da Filosofia Cartesiana, foi tão bem recebida que o Spinoza foi procurado pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, com um convite. Queriam que ele fosse se tornar professor lá. Mesmo ele nunca tendo frequentado nenhuma universidade e não tendo nenhuma experiência acadêmica. Mas o Spinoza, ele recusou, porque ele achava que estar oficialmente dentro de uma instituição poderia limitar a sua liberdade de pensamento. Ele só publicou um livro com suas ideias antes de morrer, o Tratado Teológico Político, e mesmo assim de maneira anônima, sem colocar o seu nome na edição. Isso porque o livro trata de um assunto delicadíssimo, a religião. Para Spinoza, todas as grandes religiões são formas de controlar o pensamento e levar as pessoas à obediência. Segundo Spinoza, só por meio do pensamento racional é que as pessoas podem ser livres de verdade. Essa obra causou tanto escândalo que até mesmo as autoridades holandesas esqueceram da tolerância que o Estado pregava e proibiram a circulação do livro. Por causa disso, o Spinoza manteve seus outros trabalhos em segredo. Em vez de publicar, ele mandava capítulos para os amigos intelectuais, sempre com o símbolo da rosa, e com eles debatiam, não só na Holanda, mas também na Alemanha, e tudo isso por carta. Um desses amigos alemães era o filósofo e cientista Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz realizou estudos em diversas ciências, especialmente matemática e física, e foi o criador da ideia de que o espaço é relativo, o que só veio a ser demonstrado no século XX. Ele também é considerado, junto com Descartes e Spinoza, um dos pilares da filosofia racionalista do século XVII. Spinoza e Leibniz nem sempre concordavam, e o alemão chegou a escrever uma refutação do Tratado Teológico Político. Mas isso não impediu que eles continuassem colaborando com o trabalho um do outro. Leibniz chegou a visitar o Spinoza nos Países Baixos pelo menos uma vez para discutirem pessoalmente a maior obra do colega holandês, Ética, que só foi publicada depois da morte do autor. A Ética de Spinoza desenvolve o pensamento de Descartes de que as ideias correspondem exatamente à realidade objetiva. Da mesma maneira que a matemática, Spinoza usou a geometria para demonstrar aquela ideia que ele tinha de que Deus e a natureza são a mesma coisa. E ele levou esse modelo matemático adiante ao afirmar que o corpo e a mente do ser humano também são uma coisa só. Ele dedicou boa parte dessa obra para explicar como as emoções influenciam os pensamentos e levam à formação de ideias adequadas ou inadequadas. Mas foi uma outra obra que Spinoza não chegou a terminar, quem teve a maior influência sobre os pensadores do Iluminismo. No Tratado Político, que foi organizado e publicado pelos seus amigos, o filósofo analisa as diversas formas de governo, a monarquia, a aristocracia e a democracia. Ele não faz juízo de valor sobre nenhuma delas, mas procura explicar como elas deveriam ser organizadas para não se tornarem tiranias. O seu conceito de democracia foi a ideia que teve maior impacto na filosofia dos 100 anos seguintes. Para ele, a democracia não é o governo da maioria, e sim a liberdade de todos dentro da lei natural. Esse conceito está na base da ideia da igualdade entre os homens que fundamentaram tanto a Revolução Norte-Americana como a Revolução Francesa, de quem eu já falei nesse episódio aqui. Spinoza morreu jovem, aos 44 anos, em 21 de fevereiro de 1677, com problemas respiratórios, provavelmente agravados pelo pó do vidro das lentes que produzia, mas as suas ideias sobreviveram, influenciando gerações de pensadores tão diferentes quanto Karl Marx e Nietzsche. Esse livro aqui, O Segredo de Spinoza, ele conta de maneira romanceada, mas muito fiel aos fatos, a vida desse pensador tão influente. O autor, o José Rodrigues dos Santos, é um jornalista português, apresentador dos principais noticiários da RTP. Além de jornalista, ele teve 24 livros publicados. E agora está saindo aqui no Brasil esse romance aqui, O Segredo de Spinoza, que também foi publicado em francês em 2023. Confira aí embaixo o link nos comentários para saber mais sobre o livro, para adquirir o livro. E conta para aí
embaixo também o que vocês acharam de curioso nessa história toda. Eu, particularmente, a coisa que mais me surpreendeu foi ler no livro dele e depois estudar para fazer esse vídeo a história dessa comunidade portuguesa em Amsterdã. Eu não fazia a menor ideia que tipo, eles eram totalmente separados e tinham essa convivência toda, e eu achei muito curioso. Era essa a história que eu tinha para contar hoje para vocês. Bom, aquele resto vocês sabem, né? Compartilhem, divulguem, deixem aí seus comentários, seu like, seu dislike, para ajudar o canal. Vocês podem entrar aqui embaixo para o clube do canal ou mandar um Pix para nós. Tá passando o Pix aí para vocês, tá bom? Um abraço, até mais.